Opa, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live mentoria. Essa live que tem aqui como propósito, além de tirar suas principais dúvidas sobre o mercado de fundos imobiliários, te ajudar, tirando essas dúvidas, a conquistar a sua renda passiva, para que dessa forma você tenha a sua tão sonhada independência financeira. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago. Meu nome é Matheus. E sejam, como eu falei, todos muito bem-vindos a mais uma live mentoria. No início, hoje, a gente vai falar sobre os 3 erros clássicos dos investidores iniciantes de fundos imobiliários e depois a gente vai deixar aqui o chat aberto para que vocês tirem suas dúvidas, que vocês enviem e a gente responde nessa live mentoria. Exatamente. Pode se encostar aí, Thiago. Eu vi que você está um pouco longe. Muito boa noite a todo mundo que está presente junto com a gente. Muito provavelmente vocês estão ouvindo agora um barulho, mas é um barulho momentâneo aqui na rua, faz parte do processo. De noite sempre acontecem essas coisinhas. Mas muito boa noite a todo mundo que está presente junto com a gente. Juliana chegando por aí, olha só. Que bom, bom te ver. O nosso intuito aqui hoje é realmente a gente trazer uma parte para comentar sobre um tópico, para comentar sobre o assunto. E no tópico de hoje a gente vai comentar de forma breve os 3 erros dos investidores iniciantes em fundos imobiliários. E em seguida a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. O intuito dessa live mentoria, essa live mentoria que a gente fazia nas terças-feiras, quinta-feiras e até passou para o sábado, mas agora a gente está fixando ali mais, né, na terça-feira. O intuito realmente é a gente trazer um tópico mais inicial, comentar um pouco com vocês e em seguida a gente vai trazer as dúvidas, falar sobre as dúvidas do mercado de fundos imobiliários que você tem. Então é o espaço que todo mundo quer, né? Ficar ali ao vivo com a gente, tirando as dúvidas, falando sobre fundo, segmento, ponto importante, qualquer coisa. O intuito é a gente tirar a dúvida de vocês aqui hoje. Maravilha, então já vai compartilhando aí, pelo menos com 3 amigos, colegas, familiares essa live, para que eles participem junto com você e conheçam os 3 erros clássicos dos investidores iniciantes. Já vi que nosso amigo ali do Comece a Investir já chegou aí, seja muito bem-vindo. Então vamos deixar de papo furado, vamos começar falando do primeiro erro clássico do investidor iniciante. É natural nesses últimos 2 anos que a gente está já produzindo conteúdo para vocês, né? Já vai estar perto de completar 2 anos, a gente viu esse mercado modificar bastante. Apesar de a gente ter começado a investir lá em 2015, 2016, a gente viu toda essa mudança no mercado que aconteceu principalmente de 2019 para cá. Muitos investidores iniciantes entraram no mercado de fundos imobiliários, a grande maioria, mais de 1 milhão, entrou nesses últimos 2 anos e naturalmente o investidor iniciante, que a gente brinca no mercado e chama de sardinha, acaba cometendo alguns erros clássicos. E é justamente sobre isso que a gente vai estar comentando hoje, tanto para você, caso seja um investidor iniciante e cometa algum desses erros, pare de cometer, ou se você já é um investidor que já tem um pouco mais de tempo investindo em fundos imobiliários, que você passe isso ou ao menos consulte seus colegas, seus amigos, seus familiares estão cometendo esses mesmos erros. Importante até mencionar, porque tem investidor que já está há mais tempo dentro do mercado de fundos imobiliários e ainda assim comete esse erro. Não é um erro que são erros, na verdade, que a gente vai comentar sobre 3, que a gente costuma ver com certa frequência muito grande no mercado, tanto de investidores iniciantes, mas também de investidores até médio com um tempo médio, mas também com um tempo maior de investidor. E é nesse momento que a gente pega e fala, você está imaginando que é dessa maneira que você investe? Calma. Dá uma olhada aqui, o erro lá, o erro cá, e melhora porque você tem que sempre estar aprendendo com os seus erros. Então a ideia é exatamente essa. Vamos aprender aqui hoje os 3 erros para você já ficar craque, sair dessa live sabendo sobre isso e não errar mais. Não é investir da maneira errada, da maneira incorreta dentro do mercado de fundos imobiliários. Perfeito, eu já vi que nosso amigo ali, Thiago Xavier, chegou também, nosso grande amigo Smile. Então vamos lá, o primeiro erro e mais comum que a galera comete no mercado de fundos imobiliários, quem está iniciando, é de olhar o fundo que está pagando mais. É natural que aquele investidor iniciante, ele vai logo lá no YouTube e já diz assim, qual fundo imobiliário está pagando mais em 2021? Tenho certeza que quem está assistindo essa live, quando começou a investir em fundos imobiliários, colocou lá no Google ou no YouTube buscando o fundo que estava pagando mais. E esse é um erro clássico que a gente vê aqui. A gente vê quase todos os dias, inclusive, aqui, que mandam na caixinha de pergunta, a galera manda nos comentários das publicações que a gente faz, qual é o fundo que está pagando mais, qual é o fundo que está pagando menos. Então, esse é um erro clássico, olhar o fundo que está pagando mais rendimentos, que tem um dividend yield maior.
Perfeito? É engraçado, porque qualquer pessoa que entra no mercado de fundos imobiliários conhece a métrica de dividend yield. É uma coisa impressionante. A gente não sabe o que é uma diversificação, o que é uma capacidade de gerar renda, como fazer uma precificação, mas todo mundo sabe que é dividend yield. A métrica ali famosa, o DY, que representa o dividend yield de um fundo imobiliário. E um grande erro, grande erro que a gente costuma ver muito dentro do mercado de fundos imobiliários são aquelas pessoas que acabam buscando investir naqueles fundos imobiliários que têm o maior dividend yield. Só que você precisa entender de qual origem, como, por que aquele fundo imobiliário está pagando mais. Porque não tem bobo no mercado. Se aquele fundo está pagando mais do que outros pares, é porque ele tem alguma coisa, ele tem algum ponto. Você não é o espertão da sala. Imagina que está investindo há 6, 7, 8, 10 anos e não visualizou essa oportunidade. Então é muito importante ponderar que aquele fundo imobiliário que está pagando mais, ele pode ser ou não, mas pode ser uma cilada, pode ser uma armadilha, assim como a gente viu, a gente tem mais tempo no mercado de fundos imobiliários, a gente já viu casos emblemáticos. A gente já viu o caso do XPCM, que é o caso do XP Macaé, o fundo pagava, um fundo de tijolo, né, que é um fundo que detém imóveis, que pagava em torno de 1,5% de dividend yield. Simplesmente aconteceu algo catastrófico, pessoas perderam muito dinheiro, porque não sabiam aonde estava investindo. Então, nesse momento, né, que o investidor acaba buscando aquele fundo que paga mais, ele não sabe os riscos que estão ali inseridos naquele ativo, naquele investimento que você faz. Então, nunca se esqueça, é importante entender de qual origem aquele dinheiro, de qual origem aquele fundo imobiliário está pagando, quais são os riscos inseridos nele. A gente brinca e fala muito com os nossos alunos que o investidor de fundo imobiliário, ele precisa ser aquele investigador, aquele inspetor chato. Porque ele tem que fazer uma investigação. Por que aquele fundo está pagando bem? Qual é o motivo? Por que aquele fundo tem um imóvel? Por que aquele imóvel está sendo locado? Qual é o contrato? Tem que ser o porquê. Então o investidor de fundo imobiliário ele precisa ser um investigador e investigar qual é a procedência daquele dividend yield alto. Maior do que seus pares, eu digo. Então se você olha o fundo de slide, a média paga ali 6, 7%, e do nada aparece um que paga 12%, opa, peraí. É uma coisa Ou errada. 10, né, que seja. Opa, peraí. Liga o sinal de alerta. Aí você vai fazer o quê? Fazer uma busca, fazer uma pesquisa, entender a motivação por quê. Então esse erro, que é o erro, acho que é um erro mais comum. Clássico, o erro mais comum do investidor de fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele tem essa característica, né, de pagar dividendos, pagar rendimentos mensais. Então o cara fala, opa, vamos buscar então realmente aquele fundo que paga um dividend yield maior. Só que não sabe o que está por trás daquilo. Quais são os erros que estão por trás daquilo. Exatamente. É uma confusão muito grande que o investidor iniciante faz, achando que aquele fundo que está pagando mais é o melhor fundo. Mas, como o Matheus falou, podem ter riscos atrelados ou pode ser uma distribuição de rendimento, de dividendo, que não vai se prosseguir nos próximos meses. Por exemplo, quando o fundo faz a venda de um imóvel, ele é obrigado a distribuir o lucro que esse imóvel teve. Então, naturalmente, um fundo vender um imóvel, nos próximos meses, dentro ali do semestre, ele pode ter uma distribuição mais acentuada. O investidor que não sabe, vê aquele pagamento mais elevado e fala, olha, o fundo tá bom agora, vamos investir. E é natural até que esses fundos, quando fazem uma distribuição mais acentuada, a gente vê eles subindo no mercado. Outro ponto, quando tem uma rescisão contratual. Quando tem uma rescisão contratual, o fundo vai receber uma multa do inquilino. Essa multa, naturalmente, vai ser distribuída aos cotistas. Quando ela é distribuída, o fundo paga mais. Então, quem está de fora, só está olhando o que o fundo está pagando, acha que o fundo está bom, que está recebendo altos dividendos. Então, o investidor vai lá e nem sabe que, na verdade, aquilo ali veio de uma multa rescisória que o fundo vai passar a ficar vacante. Então, você tem que se atentar muito bem, não só ao fundo ao quanto o fundo está pagando, mas de onde está vindo aquele dinheiro que você está recebendo, aquele rendimento, aquele dividendo que ele está distribuindo de forma mais acentuada. Então, esse é o erro clássico. Matheus comentou do XP Macaé, eu vi que Thiago também comentou, esse caso é emblemático da Petrobras. É um fundo que só tem apenas um imóvel em Macaé, de laje corporativa, que era alugado para a Petrobras. A Petrobras simplesmente rescindiu o contrato e informou que não tinha vontade de prosseguir no imóvel e deixou o imóvel completamente vacante. Ou seja, o fundo está distribuindo ainda algum dividendo da multa rescisória e teve uma distribuição mais elevada por conta que ele tinha mais riscos atrelados, mas quem era cotista do fundo e pegou lá essa saída da Petrobras teve um impacto no preço das suas cotas que deve estar ainda hoje em mais de 50%. Mais. Muito mais que 50%. Então, esse é um erro clássico do investidor iniciante de fundos imobiliários. Maravilha? Perfeito. Vamos puxar aqui então o segundo erro que a gente separou hoje para vocês. O segundo erro que a gente separou, e que esse aqui também é clássico do investidor, é o primeiro, pegar o fundo que está pagando mais. Qual é o segundo erro? Não precificar da forma correta
o fundo imobiliário. Se tem uma métrica que todo mundo entende logo de cara quando entra no mercado de fundos imobiliários é dividend yield. Agora eu acho que a segunda métrica é o P sobre VP. Essa aí todo mundo toma como base para estar precificando os fundos imobiliários. Não, certamente. O investidor de fundos imobiliários ele acaba não tendo aquela sensibilidade de entender realmente quanto é que aquele fundo imobiliário ele acaba valendo, quanto é que aquele fundo imobiliário tem como precificação. Então, o investidor, naquele momento de analisar se aquele fundo está caro ou está barato, ele tem um certo problema, é uma recorrência muito grande que a gente vê no investidor. Claro, Matheus, claro, Thiago, que você buscar a parte do preço, a parte quantitativa que a gente fala, existe uma série de análises preliminar. As análises preliminares elas estão dentro da qualidade dos ativos, se aqueles ativos são bem localizados, tem um bom padrão construtivo, boas vias de acesso, um bom entorno, se a gestão ela faz um bom trabalho, se é uma gestão que tem uma comunicação e transparência boa, um histórico interessante, uma manutenção do portfólio, se os inquilinos são bons, ou no caso devedores, no caso ali de fundos de papéis ou tijolos, naturalmente depois você vai analisar a perspectiva futura do fundo e por fim você vai olhar como precificar, como analisar se o fundo está caro ou se está barato. E quando você dá uma olhada na precificação, se está caro, se está barato, os investidores de fundos imobiliários nesse momento acabam pecando muito. Eles acabam com um problema recorrentemente de analisar o fundo baseado só no que ele paga, né, sem ter um traço comparativo de algo ou algum outro parâmetro do mercado. Mas o segundo ponto é que analisam de forma friamente, de forma isolada, o P sobre VP. O P sobre VP, que é uma métrica que é o preço sobre valor patrimonial, ele realmente pode ser utilizado, sim, para fundos e fundos de papel, porque a análise do valor patrimonial, nesses casos aqui, nesse tipo de fundos, é mais coerente, é mais eficiente. Fundo de fundos é simples, é só você ver quantas cotas estão sendo negociadas no mercado e você vai entender quantas cotas aquele fundo tem. E em seguida, o fundo de papel, ele também tem uma análise muito criteriosa ali que a administradora acaba fazendo. Então tem uma coerência maior. Ela pode sim ser utilizada para um fundo de papel e um fundo de fundo. Só que quando você dá uma olhada, né, para os fundos de tijolo, você vira um pouco ali a moeda, aí a conversa é outra. Em um fundo de tijolo é muito difícil você utilizar, né, é uma métrica que não é muito bem eficiente, utilizar o P sobre VP. Porque o valor patrimonial de um fundo de tijolo ele, de certa maneira, tem certa incongruência, não tem uma coerência muito grande. A gente tem que entender por quem foi feito, quando foi feito, quais premissas foram adotadas. Então, alguns pontozinhos pequenos fazem a total diferença na precificação do valor patrimonial de um fundo de tijolo. E aí o que acontece também, os fatores patrimoniais de fundos de tijolos, reavaliações, elas são feitas de maneira anual. Então a gente viu agora situações que fundos que subiram 9%. De um ano para o outro. Outros subiram 20%, 18%. Então, durante esse período, você não sabia que o valor patrimonial tinha se alterado. Então, esse é o grande ponto, né? Existe uma certa incoerência ali e ela não consegue trazer uma exatidão muito grande. Por isso que a gente busca, né, a gente ensina para os nossos alunos outra forma para estar precificando. Mas analisar sobre o preço sobre VP, sobre a lógica do preço sobre VP. Eu digo assim, até olhar um fundo de papel e falar, preço sobre VP está menos que um, bom fundo para investir. Não necessariamente. Tem que passar por todo aquele crivo que eu falei anteriormente. Exatamente, olhar a qualidade, olhar vários pontos que são analisados. E ainda dentro desse ponto de preço, os investidores, a gente já entendeu, o investidor iniciante ele erra na precificação. Outra forma que os investidores costumam precificar os fundos imobiliários é o quê? Coloca o ticker do fundo no Google, olha lá aquele Google Finance que mostra o gráfico histórico dos últimos anos, coloca lá ou no tempo máximo nos últimos 5 anos. E aí vê a cota variando ao longo do tempo. Mas como é que o investidor iniciante ele projeta? Ele fala, se aquele fundo, o que hoje está custando 120, 110, já valeu 140 reais, significa que ele vai voltar. Então tá barato. Eles olham o histórico passado e acreditam que isso pode retornar no futuro. Essa é uma forma erradíssima de você precificar um fundo imobiliário. Você não pode analisar somente o passado, você tem que entender a realidade atual do fundo. Aquele preço de tela que bateu em algum momento pode ter sido simplesmente por uma euforia do mercado, um efeito manada. Então esse erro é clássico, certo? Do investidor olhar esse preço passado e errar no preço, turma, acaba impactando seriamente no retorno que você vai ter no mercado de fundos imobiliários. De nada adianta você investir em bons fundos que vão te entregar bons rendimentos, se no final você pagar caro por um fundo que naturalmente pode corrigir de preço lá na frente.
justamente por esses efeitos que eu te falei. Às vezes o efeito manada leva vários investidores, principalmente os iniciantes, a investirem todos juntos em um fundo. Isso naturalmente eleva o preço das cotas. Mas em algum momento o mercado ele começa a ver a precificação e ver que está insustentável. Então os investidores começam a vender. Quem pagou caro vai ver sua cota corrigir e mesmo que você tenha recebido gordos dividendos ao longo do tempo, possa ser que não compense. Então precificar da forma correta é essencial para que você não perca dinheiro no mercado de fundos imobiliários. Exato. Um bom investimento se fundamenta em você investir em um ativo de qualidade, mas no preço correto. Exatamente. Isso é muito claro, tá? E o Fernando Filho lhe mandou uma dúvida ali. Fica tranquilo, tá, Fernando? A gente está aqui na live mentoria. A gente só está dando uma introduzida aqui, passando para vocês os 3 maiores erros dos investidores em fundos imobiliários. E em seguida, terminando aqui, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Dúvidas de fundo, dúvidas de segmento, dúvida de qualquer coisa. A ideia é exatamente essa live mentoria, tirar as dúvidas de vocês. Exatamente. Inclusive, essa questão de preço é engraçada, que eu lembro do nosso aluno, Fábio Ajorna, se não me engano, ele foi da turma 3 ou 4. Ele quando entrou para assistir nossas aulas, que ele pegou nossas planilhas de precificação, que ele teve as aulas de precificação, a gente ensina dentro do curso a como precificar fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento. A gente ensina a precificar cada um dos tipos de fundo. Ele mandou para a gente um depoimento falando assim: antes eu comprava basicamente o que meus amigos ou algum influencer recomendava, pagando qualquer preço. Porque muitos seguem aquela filosofia buy and hold, né? Vai comprar, compra a qualquer preço, sem ligar, achando que preço não importa, mas preço importa. E hoje, depois de fazer o curso, ele já fala: não, eu hoje estou reduzindo todos os meus preços médios, já sei precificar e sei qual o preço justo de pagar por um fundo. Perfeito? Vamos lá agora para o terceiro erro clássico, que é o quê? Não saber no que está investindo. A gente está vendo, ano após ano, principalmente desde 2016 para cá, o mercado de renda variável tem crescido bastante o número de investidores, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em outras classes de ativos. O mercado tem crescido bastante, mas naturalmente tem muita gente chegando despreparada para investir nesse mercado. E é um absurdo que você, investidor de fundo imobiliário, seja em ações inclusive, que você invista em algo que você não sabe onde é que você está colocando o seu dinheiro. Seu suado do dinheiro que você trabalhou todos os meses e que você precisa estar aportando, é claro, para garantir lá na frente a sua independência financeira e a sua renda passiva, mas no mínimo você precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro. Porque senão você corre sérios riscos de perder esse patrimônio que você conquistou. Perfeito? Então é importante que no momento em que você vai investir em fundo imobiliário, que no mínimo você entenda ali em que segmento você está investindo. Tem investidor que não sabe nem que segmento. O que é que o KNRI, quais segmentos ele está inserido? O BTLG, qual segmento ele está inserido? Os investidores, eles simplesmente veem alguém recomendando um fundo, um amigo, um influencer, vai e investe no fundo, mas não sabe como é que o fundo funciona, não sabe quais são os ativos por trás do fundo, não sabe o histórico da gestora, o track record da gestora, quanto tempo essa gestora tem no mercado, quais são os resultados que ela entrega. Então, tem que ser analisado ponto a ponto. Não adianta você colocar seu dinheiro e ficar rezando, achando que está colocando em um bom fundo. Você tem que entender todos os pontos de onde você está colocando seu dinheiro. Exato, exato. Tem que sentar a bunda na cadeira e realmente estudar, né? Parar para entender aonde é que você está colocando o seu dinheiro. As pessoas acabam se esquecendo quanto a isso, mas no final o seu dinheiro está em jogo. Se você não está alocando em bons ativos, em uma boa gestão, uma gestão confiável, em bons inquilinos, bons devedores, você pode ter um problema lá na frente. E se eu pudesse acrescentar um ponto, tá, Thiago? Passando um pouquinho ali, fazendo essa observaçãozinho, um asterisco ali, né? O quarto erro do investidor, que a gente comentou 1, 2 e 3, indo para o quarto ali, um asteriscozinho, que eu vejo muito, é que, pelo menos, não muito mais agora, mas antigamente, pelo menos há uns 6 meses atrás, vamos lá, uns 12 meses atrás, a gente via um erro muito claro aqui do investidor, que era o quê? Era que, ainda assim, a gente via isso, tá? Muitos investidores que acabavam achando que um fundo imobiliário ele era uma reserva de emergência. E não, tá? Uma reserva de emergência é algo totalmente diferente. Quando você faz o investimento em uma reserva de emergência, quando você deixa o dinheiro numa reserva de emergência, na verdade, é um lugar estreitamente relacionado a imprevistos. Se você tiver um imprevisto, se você tiver algum problema, é a reserva de emergência que vai te salvar. Então, ela não pode estar em um lugar que tenha volatilidade. O fundo imobiliário tem volatilidade. Tem mês que sobe, tem mês que desce, pode ter uma variaçãozinha. A reserva de emergência, ela não tem essa característica de estar em um fundo imobiliário. Ela precisa estar em um lugar que tenha extrema liquidez, o fundo imobiliário tem liquidez, mas é um lugar que não tenha volatilidade. Então, a gente via recorrentemente algumas pessoas acabavam trocando, enfim,
Não sei muito bem o que aconteceu, mas a gente via recorrentemente pessoas que achavam que um fundo imobiliário ele tinha uma característica de renda fixa, porque acabava pagando mensalmente. Ele tinha uma característica de reserva de emergência. E não, isso é um grande erro, tá? A reserva de emergência ela é voltada ali para imprevisto, então tem que ter o maior nível de segurança possível, sem tipo de volatilidade nenhum. Fundo imobiliário não, o fundo imobiliário é um ativo de risco, claro que um ativo de risco controlável, né? Que você investe nos melhores imóveis do país e apenas com R$100 e consegue se tornar sócio e receber rendimentos isentos de imposto de renda todos os meses, mas é importante deixar bem claro e separado isso, tá? Fundo imobiliário não é reserva de emergência, eu gosto sempre de ratificar isso aqui. Exatamente, fundo imobiliário não é, e é justamente essa confusão que fizeram. No passado, alguém deve ter falado essa besteira, disseminado essa besteira no mercado, dizendo que fundos imobiliários é renda fixa, justamente porque pagavam todo mês. Então isso ficava no subconsciente, principalmente dos mais iniciantes, imaginando, se ele paga todo mês, ele tem uma renda fixa. E não, porque inclusive os rendimentos eles podem variar. Tá? Em geral, eles vão pagar sempre igual, a tendência inclusive é que suba, se forem bons ativos, se for diminuindo a vacância, se forem feito reajustes positivos nos aluguéis, mas fundo imobiliário não é renda fixa, é um investimento de renda variável. E voltando para o tópico anterior, só para complementar e a gente fechar esse bloco dos 3 erros principais, 4 agora, erros principais do investidor iniciante, é que quando a gente está falando de fundo imobiliário e que a gente falou no terceiro tópico que você precisa saber onde você está investindo, eu não tenho dúvidas que na renda variável é o mercado mais fácil de você conseguir entender e acompanhar onde você está investindo é o mercado de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, sua grande maioria, todos os meses entregam relatórios gerenciais, ou seja, o gestor do fundo ele emite um relatório te falando os principais dados do fundo, te falando quais são as movimentações que ele está fazendo. Muitas vezes ele analisa o mercado e faz os cenários possíveis para o futuro. Então assim, o mercado de fundos imobiliários é muito transparente. É algo que você não vai ter com tanta facilidade nos fundos de investimento multimercado, fundos de ações. É algo que você não vai ter facilidade nas empresas, porque você vai ter que analisar balanços e vários outros dados e vai ter que buscar muita coisa, porque você não vai ter tanta facilidade de achar. Então, o mercado de fundos imobiliários ele é muito mais democrático, acessível e fácil de se entender. Tá? Então, é uma vantagem. Se você está investindo hoje e não sabe no que você está investindo, eu recomendo que você comece já lendo os relatórios gerenciais, porque certamente vão servir de verdadeiras aulas para vocês aprenderem a investir no mercado de fundos imobiliários. Beleza, turma? Então, a gente fecha aqui esse primeiro bloco, tá? Dessa live mentoria, que a gente começa sempre falando sobre um tópico que a gente escolhe aqui aleatoriamente a cada semana. E agora a gente vai entrar para tirar as dúvidas de vocês. Então manda aqui no chat as suas principais dúvidas que a gente vai estar sanando cada uma delas, beleza? Então vai mandando aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui pelo celular as dúvidas de vocês. Pronto. Será? Acho que não vai dar problema. Vai? Vai dar problema. Então vamos... Fala o áudio. Eu poderia botar no mute. Deixa eu ver. Vamos ver. Você fala da gravação. Entendi. Fala galera, pode mandar as dúvidas aí de vocês, eu vi que o Fernando Filho tinha mandado, se quiser mandar novamente, vamos tirar aqui, tá? Vamos tirar aqui o intuito. Vamos ver. Deixa eu só fazer um teste, se a gente consegue, sem parar, vamos ver. Acho que vai, vamos ver aqui. Mas eu não vou conseguir pegar o histórico, não adianta. Certo. Então vamos lá, então vamos puxar aqui, turma, as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui quem mandou dúvida. Olha lá, vou começar aqui com a do Fernando Filho. Minha maior dúvida tem sido dimensionar o risco nos fundos de papel. Essa pergunta realmente não é simples de falar, não é simples de comentar, né? Como assim de fato, né? Assim, porque não é nada muito objetivo, nada assim, muito concreto, eu quero dizer. Né? Como dimensionar, como realmente entender o risco em um fundo de papel. Quando você olha para um fundo de papel, você tem que olhar alguns pontos importantes. O primeiro ponto é entender qual o segmento daquele ativo, tá? Quando você investe em um segmento, você vai entender mais ou menos ali, ter uma clareza maior de que tipo de segmento está se relacionando. Então, quando você olha ali um segmento corporativo, aí quando você olha para o segmento, primeiro depois você tem que olhar para o devedor. O segmento corporativo CRI, vamos lá, Petrobras. Não, Matheus, é um CRI ali de uma empresa que está passando por um problema um pouco maior. Então, primeiro você tem que fazer algumas camadas. Você vai entender o segmento e vai entender os devedores. Então, quando você olha um pouco do segmento, você fala, um segmento logístico, segmento corporativo. Não, Matheus, é um segmento de loteamento e multipropriedade, porque esses dois segmentos aqui, eles têm um nível de risco a mais. Isso é naturalmente, quando você olha um CRI de loteamento, tem mais de 900 devedores ali dentro, 800 devedores, mais de pessoas que pagam 200, 300 reais por mês a parcela. Quando você olha operações de multipropriedade, resorts, hotéis,
Então, ele tem um nível de risco mais elevado. Então, primeiro você olha essa camada realmente dos segmentos, depois você vai olhar os devedores de fato que estão ali dentro, e aí você vai entender um pouquinho mais. Opa, Matheus, qual é a taxa média desse fundo? Eu estou lidando com um fundo aqui que tem uma taxa média de IPCA, por exemplo, IPCA mais 6. Opa! Ah, não, esse daqui já é um IPCA mais 8. Quando você olha algumas taxas médias, as taxas médias elas dão um indicativo. Elas dizem um pouco sobre isso. Né? Ah, não, você está olhando um fundo que é IPCA mais 12. Ó, se você está olhando que é um fundo IPCA mais 12, naturalmente você vai identificar que tem um nível de risco elevado. Certo? Então, você começa a olhar os segmentos, você começa a olhar os devedores, você vai começar a olhar as condições. Então, o que você vai olhar de condição? Taxa de juros. A taxa média dos juros ali do fundo. Ah, não, Matheus, olha como é que está o LTV, que é o Loan to Value. Tem uma garantia legal, tem uma garantia bacana? Opa! Então, é a partir disso, aí tem aqueles sistemas de garantias todos, né? Importantes ali, que a gente vai ver, uma cota mezanina, uma cota subordinada, uma cota sênior. Então, se você está buscando por uma proteção, uma carteira mais conservadora, tem que se ter uma prioridade maior de cotas sênior ou únicas. Porque se tiver uma mezanino subordinada, aí sim o nível de risco já é mais elevado, porque o colchão de liquidez é menor. Então, você tem que começar a fazer algumas derivadas para entender. Agora sim, não tem como analisar de fato CRI por CRI, porque você vai olhar hoje fundos no mercado, o Iridium lá, o VGIP, já tem 60 CRIs em carteira, 70 CRIs em carteiras. Como é que você vai analisar CRI por CRI? Não. Você vai identificar a característica daquele fundo. Aquele fundo tem a característica de investir em multipropriedade de loteamento. Taxas médias ali 10 mais IPCA, 10,5 mais IPCA, o nível de risco é mais elevado. Ele foca mais em cotas ali que são o quê? Mezanino e subordinadas, mais elevado o nível de risco. Ah, não, estou falando de um fundo aqui que tem taxas menores, ligadas a segmentos de corporativo, logística, um IPCA mais 6, IPCA mais 7, rodando direitinho, garantias interessantes, LTV alto. Ah, não, o nível de risco desse fundo é menor. Então, isso, o que eu digo? Isso aqui são as constantes derivadas que você vai olhando. Desde segmentos, devedores, condições do CRI. É entender o quê? Qual é a maior característica daquele fundo. Hoje está mais para isso, porque daqui a pouco os fundos de papel tijolo também vão ser assim. Não vai dar para você analisar ativo por ativo. Você vai analisar qual é a característica daquele fundo. E principalmente o gestor. O gestor que nesse momento ele vai... A tese de investimento, né, do fundo e principalmente o gestor. Exatamente. O principal ponto, Fernando, nos fundos de papel hoje é você priorizar, analisar a qualidade da gestão. Então você tem que ver se ela realmente tem um histórico bom de gestão do fundo, um histórico de entrega de resultados e olhar de maneira macro, que foi o que o Matheus passou aqui para você, os principais pontos do fundo. É um fundo high grade, middle risk, é um fundo mais high yield? Quais são ali os indexadores que estão mais atrelados ao portfólio daquele fundo? É CDI, é IPCA, é IGPM? Os tipos de cota que ele acabou de comentar com você. Então é melhor você analisar de maneira mais macro esses pontos e deixar que a gestão olhe para você CRI por CRI. Porque você analisar o pessoa física, o investidor pessoa física comum, analisar 60, 70 CRIs é praticamente inviável, tá bom? E certamente o gestor ele vai ter uma competência muito maior para estar analisando para você isso. Vamos ver aqui. Se ficou claro, depois manda um ok aqui pra gente, viu, Fernando? Podem mandar as dúvidas aí, a gente está olhando aqui, fisgando aqui. A gente está subindo aqui. Vê se manda uma dúvida. Aqui, ó, o Thiago Xavier comentou que aconteceu isso com o FIA Agrícola de Silos. Deve ter sido a questão lá do... Quasar Agro. No caso, ele está falando do caso de risco ali um pouquinho mais. Vamos lá, o momento agora é para comprar FIIs. Parabéns pelo conteúdo. Exatamente, ó, o Thiago já percebeu que o momento é agora para comprar fundo imobiliário e de fato é. A turma já tem comprado bastante. A turma tem comprado bastante. Hoje, inclusive, a gente fez uma caixinha de perguntas aqui no Story falando sobre quais foram os fundos imobiliários que pagaram para você. Escolha um fundo, né, e quanto ele te pagou esse ano. E a galera... No dia hoje. Olha lá, o Di Gutierrez, Palmeiras tem Mundial, não tem Mundial. Vai ganhar agora, vai ganhar outro agora, vai ser bicampeão mundial. Vamos ver se mais alguém mandou. Tô descendo aqui, viu, turma, pra ver. Pode mandar as dúvidas aí de vocês. Vamos mandando aqui, a gente vai tirar... Segmentos, fundos. Segmentos, fundos, algum fato relevante que você tenha visto que saiu. Vai mandando aqui pra gente que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Qual o dividendo DI médio da carteira de vocês? Hoje está girando em torno de entre 9 e 10. Exatamente. Hoje é entre 9 e 10. Nessa faixa aí. No cenário atual, No cenário atual, vamos lá. Essa dúvida a gente já passou. Tá, estamos descendo. Estamos descendo. Dá só um minutinho aqui, turma.
Vamos lá, com a Selic alta, os fundos de papel ficam menos atraentes? Excelente pergunta, Patrick. Vamos lá, a gente até fez um vídeo na semana passada falando sobre isso, né? Selic versus fundos imobiliários. A gente está percebendo que tem muitos investidores agora preocupados com essa alta da Selic, mas hoje eu estava inclusive dando uma consultoria mais cedo para a Carol e mostrei para ela em números o que é que essa alta da Selic vai trazer de comparativo para a gente agora com os fundos imobiliários. Tem muita gente achando que a Selic agora batendo 9,25, o mercado de fundos imobiliários já não passa a ser mais tão atrativo. Mas será que é isso mesmo? Quando a gente tem uma Selic a 9,25, se a gente for investir no Tesouro Selic ou em alguma aplicação de renda fixa, e você tem que lembrar o quê? De descontar o imposto de renda. Tem muita gente achando que a rentabilidade vai ser aqueles 9,25. Se você deixar por um período de 2 anos travado, que você tem que deixar para você pagar a alíquota mínima do imposto, que é de 15%, você vai ter uma rentabilidade de 7,86 ao ano. Então veja que você não vai ter aquela rentabilidade de 9,25 que você estava imaginando. A mesma coisa quando for 12% ao ano, que ela pode chegar no ano que vem. A rentabilidade real que você vai ter é de 10,2%, porque você vai ter que descontar o imposto. Agora, quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está vendo o quê? REC-R, expectativa de pagamento de yield, está de 12,86% ao ano. A gente está vendo o fundo de shopping, segmento que foi impactado. A gente falou tudo isso no vídeo que a gente soltou no YouTube no sábado ou domingo passado. O MAL 11, expectativa de pagamento de 9,86% de yield. E vários outros fundos de vários outros segmentos estão entregando yields mais elevados do que a Selic. Tá? Então qual é o ponto que você precisa entender? Com a Selic subindo, você consegue ainda encontrar nos preços atuais boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários e tem fundos que vão te proteger e vão surfar junto com essa alta da Selic. Tem fundo de papel que é atrelado principalmente ao CDI. Então, com a taxa de juros subindo, esses fundos vão passar a entregar mais. O que é que você precisa ter é estratégia. Para entender esse momento atual agora de juros subindo, de inflação que não está dando trégua, para poder aportar na sua carteira de fundos imobiliários e surfar essa onda. De maneira geral é simples. No cenário que a gente visualiza hoje, de um aumento da taxa básica de juros, né, da média ali, e algo realmente impressionante que eu venho comentando em todos os nossos giros semanais ali aos domingos, a variação que a gente viu, né, a gente iniciou o ano com a casa de 2%, 2 pontos percentuais da taxa básica de juros, e hoje já se encontra em 9,25%. Realmente algo impressionante, algo que não é de um país com uma certa seriedade ali na questão de política monetária, mas o fato é o seguinte, o cenário que a gente visualiza hoje, o cenário que está se moldando hoje, acaba beneficiando os fundos de papel. Por quê? Naquele momento que vai aumentar a taxa básica de juros, os fundos que estão ligados ao CDI, no caso, tem crises ali relacionadas ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, vão se beneficiar. E o cenário que vai se projetando acaba que aumenta aumenta a probabilidade de você pegar crises maiores. O spread ele fica maior, que a gente fala. Então, nasce uma oportunidade muito interessante de você pegar crises bons, taxas altas, com um nível de risco tradicional, tranquilo ali. Então, um momento como esse é favorável, porque assim, naquele momento, a taxa básica de juros está subindo, então quem tem dinheiro é rei. Se você tem dinheiro para emprestar, você vai ter um custo melhor. Desculpa, você vai ter uma vantagem competitiva. Então, por exemplo, os fundos de papel hoje eles estão captando muitos recursos, por quê? Porque eles querem alocar nesses CRIs que estão com a taxa média boa. As oportunidades elas estão ótimas. Então, a ideia é mais ou menos essa. O cenário que a gente visualiza hoje, o cenário que está se moldando hoje, fundo de papel se beneficia. Então, por isso que a gente fala muito, fundo de papel hoje é um zagueirão da carteira. Faz um papel muito bem feito, né? Literalmente. Exatamente. E com essa alta da Selic, a gente está vendo o mercado naturalmente corrigindo, muito por conta desses investidores iniciantes que estão querendo voltar agora para a renda fixa. Então é mais uma oportunidade para você comprar cotas ainda mais baratas. A Mambi Gabi perguntou aqui, tem algum fundo que eu posso ganhar em dólar? Então, Gabi, não tem nenhum fundo que você possa ganhar em dólar. Os fundos imobiliários, eles investem em imóveis no Brasil ou em ativos que sejam ligados ao mercado imobiliário, como os CRIs ou cotas de outros fundos. Então, todos eles investem em ativos que vai receber em real. Se você quer investir em fundos imobiliários para receber em dólar, aí você teria que procurar os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Eles têm algumas semelhanças, mas também têm algumas diferenças, mas seria uma oportunidade de você ter essa renda passiva também em dólar. Show de bola, vamos ver aqui as dúvidas de vocês. Nosso amigo Geraldo saindo do sufoco, aparecendo aqui. Gigante. Gigante. O Fernandão
falou show aqui. A dúvida ficou clara. Vai mandando a dúvida aí, ó. O Fernando acho que mandou outra, né? Olha lá, o Fernando falou, minha maior posição em papéis está em Deva. Comenta um pouco sobre o Deva aí, Matheusão. Então, um fundo que recentemente até teve um caso um pouco polêmico, né? Que foi essa última emissão de novas cotas que eu particularmente não gostei de verdade. O fundo ele anunciou uma nova emissão, logo depois de terminar outra, né, finalizar a outra, e não tinha nem enviado o relatório gerencial para estar mostrando ali quais CRIs que tinham sido adquiridos, como é que estava a taxa média do fundo, e depois dessas novas aquisições, qual era a consolidação pós-emissão. Mas o DEV é aquele fundo high yield, né? Ele tem essa característica muito clara de investir em CRIs high yield pulverizados, certo? Então ele investe também muito ali, né, um pouco, né, nessa parte de loteamento, nessa parte de multipropriedade, vem aos poucos tentando diluir essa exposição alta a isso e vem buscando ainda mais uma exposição ali até a shoppings, ao mercado corporativo. O fundo de high yield acaba que naturalmente vem pagando bem, e o DEVA é um desses fundos, certo? Mas eu acho que a gestão ela pisou um pouco na bola durante essa última emissão, não era necessário. Muito provavelmente deve haver uma captação muito baixa. Estamos esperando sair os resultados aí. Talvez esteja saindo até hoje, um fato relevante falando da emissão, mas até então nada. Certamente, se sair esse fato relevante, vai estar no nosso giro semanal de fundos imobiliários que acontece aos domingos, às 8 horas da noite, lá no YouTube. Isso. Maravilha? Aqui, o Fernando também falou que ficou claro a parte que a gente falou da análise dos papéis, de um fundo de papel, né, dos CRIs, e que a gente é fera. Muito obrigado, Fernando. Tá bom? Obrigado pelo elogio, que a gente deveria lançar uma carteira recomendada. Vamos ver se em breve a gente planeja algo nesse sentido, tá bom, Fernando? Olha lá, o Cairo perguntou aqui, e a RDM hoje abaixou bem, bom para entrada? Então, Cairo, está chegando em um momento hoje que a gente não via tanto no RDM, né, sendo negociado na casa ali do preço-valor patrimonial, né, o preço VP abaixo de 1,05. Então, assim, para quem tinha o desejo, para quem tem o desejo de fato de investir em um fundo de papel que tem uma gestão ali apurada, uma gestão que faz um excelente trabalho, uma gestão realmente que trouxe muito retorno, trouxe muito alfa, que a gente fala, mas trouxe muito retorno durante o período da pandemia, porque é o quê? É um fundo que tem uma característica de ser trader. Ele movimenta muito a carteira, ele visualiza oportunidades aqui, vende lá, compra cá. Ele é um fundo que se movimenta muito, né? Mais ou menos mensalmente ali ele deve estar negociando na casa dos 300, quase 400 milhões de reais. Um fluxo de compra e um fluxo de venda muito forte. Então, assim, quem tinha o desejo de entrar no RDM, né, porque gosta da gestão, né, porque sabe que a gestão faz um excelente trabalho, principalmente nessa parte de crédito, tá pintando uma oportunidade. Então, tá pintando uma oportunidade para aquela pessoa que queria investir no fundo há mais tempo, que está acompanhando há muito tempo, né, que o preço sempre foi negociado lá nas alturas, e principalmente para quem quer um fundo que tem uma característica de ser um trader, que tem uma característica middle risk, e que tem uma característica que acaba, diante das situações, trazendo um retorno a mais. Atualmente a gente vê até que outros fundos estão pagando um dividendo maior do que ele. O ponto é o seguinte, que o IRDM hoje tem uma exposição relevante ainda para os fundos imobiliários, né? E o mercado de fundo imobiliário deu uma travadinha ali, deu uma queda maior. Recentemente ele não conseguiu trazer resultado. Começou a voltar agora em dezembro, inclusive. Mas eu conversei com a gestão, quase que uma informação de bastidor aqui, né? O IRDM hoje, ele tem um enfoque maior, pelo menos assim, o que a gente vai visualizar para 2022, os próximos relatórios gerenciais, o que a gente vai ver ainda mais para 2022 é diminuir essa exposição a fundos imobiliários e aumentar essa exposição a CRIs. Agora o IRDM, ele surfou uma onda absurda durante a pandemia, fez muito dinheiro ali em fundo imobiliário, mas para os próximos meses, para o próximo ano, a expectativa é diminuir a parcela em fundos imobiliários e aumentar em CRI. Então, assim, para quem gosta da gestão, sabe que os caras fazem um trabalho muito bem feito na parte de crédito, né? É questão de confiança mesmo. Perfeito. O Renato ele comentou aqui, botou uma dúvida. Pensando na valorização das cotas, a análise gráfica deve ser considerada no momento da compra? Então, Renato, minha opinião, acho que depois o Matheus pode dar dele, mas imagino que a gente tenha posições semelhantes, pensamentos semelhantes quanto a isso. No mercado de fundos imobiliários, e eu poderia até falar para o de ações também, mas eu vou me restringir aqui ao de fundos imobiliários, a análise gráfica, na nossa concepção, não faz sentido, tá? Aqui a gente está falando, quando você vai comprar uma cota, que você vai comprar por trás de uma cota, tem o quê? Por trás de 4 letras e 2 números, tem o quê? Imóveis, ativos por trás. Então não vai ser um gráfico que vai te dizer se aquele fundo está vacante ou não, se vai diminuir a vacância ou se vai aumentar a vacância. Não vai ser um gráfico que vai te dizer
se os inquilinos por trás daquele fundo são bons ou ruins, se o trabalho que aquela gestão faz é bom ou ruim, se as perspectivas futuras daqueles imóveis é boa ou ruim. Então, um gráfico, independente de se for um fundo de tijolo ou um fundo de papel, ele não vai te trazer muitas informações. Então, para o mercado de fundos imobiliários, a gente acredita que só pode ser usada 100% análise fundamentalista. Tá? Eu não consigo ver de que forma você consegue analisar de forma técnica, de análise técnica, para estar escolhendo o momento de entrada, o momento de saída em fundo imobiliário. Agora tem um ponto, né? Eu acho que alguma coisinha, não é nada de técnico, mas quem está há mais tempo no mercado, quem tem mais experiência, sabe mais ou menos alguns movimentos ali que são meio que como é que chama? Assim, que sabe que vai acontecer aquele movimento. Sim. Como é que chama? Uma predisposição, né? Mas acho que não é muito essa palavra, não. Mas eu quero dizer assim, é um movimento que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Tá? Eu sei que, por exemplo, o fundo fez uma emissão ali nova. Eu sei o que vai acontecer. O fundo ele vai pagar um dividendo. Paga um dividendo bom. Eu sei o que vai acontecer. Né? É meio que entender mesmo o mercado, a tendência de mercado. Previsão de mercado. Eu não vou dizer isso, mas assim, é saber o movimento que vai acontecer baseado em alguma coisa, tá? Então assim, o investidor ele pode se beneficiar de um cenário como esse, para fazer uma compra ou não. Um exemplo, aquele fundo está durante a emissão, tem volatilidade maior, vai entregar o dividendo, vai ter a Datacom, database, enfim, pode se tornar um melhor momento para comprar o fundo. Então é mais ou menos isso, tá? Mas técnica, para mim não muda nada, tá? Exatamente. Eu sou do time do preço teto. Então é aquele fundo, eu pago no máximo aquilo, acabou. Exatamente. Então, vamos lá. Como vocês avaliam? Essa pergunta aqui tá vindo forte, viu? Do Tord. Como vocês avaliam a troca da gestão do Tord? Positiva ou negativa? Então, quem perguntou foi? Foi o Isaac Linhares. Pronto, Isaac. Deixa eu falar, Isaac. A gente comentou um pouquinho a mais ali, mais aprofundado no nosso giro de fundos imobiliários, tá? Porque assim, dentro da própria Hectare, né, da própria HCTR11, né, que a Hectare Capital está por trás gerindo, tinham dois times bem diferentes, né? Tem um time lá do HCTR11 e tinha um time da Kátia. Basicamente, a Kátia, ela estava ali por trás de alguns fundos que tinham um nível de risco mais elevado, tinha uma parte ali mais forte do equity, na operação, na SPE, no risco mesmo da construção, do desenvolvimento. Então acabava que tinha dois times separados em uma gestora, né? E o que eles decidiram fazer, né? Que às vezes acontece mesmo essa questão do spin-off. Eles decidiram de fato fazer essa separação. Pelo menos até então eu estou visualizando isso. Até então eu estou vendo isso. Eles decidiram fazer uma separação por quê? Era um time de análise diferente, era time de risco diferente, era time de compliance diferente, era tudo diferente. Então, é exatamente o que aconteceu agora com a empresa que foi o GPA. Existiam duas empresas diferentes, dois times diferentes, dois diretórios diferentes entre o grupo Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar, que era o Extra e o Pão de Açúcar juntos e o Açaí separado. O que aconteceu? Teve uma cisão, fechou. Teve uma cisão, né, que fechou a empresa. Teve uma cisão, cortou no meio a empresa. Então é mais ou menos o que vai acontecer agora, pelo menos o que eu estou visualizando que vai acontecer agora no HCTR11, na Hectare Capital, tá? Até então, a ideia é fazer um spin-off. É um fundo que assim, separou todos os times de gestão, todos os times de risco, todos os times de compliance, e é mais ou menos pelo que eles estão optando. Matheus, vai fazer alguma mudança relevante esse movimento que está acontecendo agora? Minha opinião, não. Vai continuar tudo igual. Nível de risco elevado do fundo continua igual. Operações complexas, operações difíceis com nível de risco bem elevado. Tudo igual, mantém-se igual, tá? Só foi realmente separar o que já estava separado. Show de bola, ali. O Fernando seguiu aqui perguntando agora sobre o MXRF. O que acham? Alguns influencers super indicam a entrada abaixo de R$10, outros já condenam. Faz sentido ter na carteira? Engraçado essa pergunta, Fernando, porque o MXRF foi um dos fundos mais populares aí inicialmente no mercado de fundos imobiliários. É o fundo hoje que tem mais cotistas no mercado de fundos imobiliários, justamente por o preço estar ser ali por volta de R$10, né? Historicamente a cota sempre esteve muito próximo a R$10, e isso casa muito bem com o que a gente falou no começo da live, que é o fato do investidor iniciante não saber precificar um fundo imobiliário. Muitos investidores, quando entraram, via a cota do MXRF a R$10 e achava barato. Mas isso não significa a cota está R$10, está 100, não significa que o fundo está barato ou está caro. É só o preço que foi determinado para ele ser negociado. O fundo ele pode sair de uma base 100, ser negociado a 100 e cair para 10. E qual é o grande ponto do MXRF? Ele vem fazendo grandes mudanças no seu portfólio, tá? Desde 2020 já veio fazendo grandes mudanças. Um fundo de papel que tem uma exposição principalmente ali ao IPCA e a CDI.
Mas o grande ponto é que ele também tem outras operações ali como permutas financeiras e que para um investidor iniciante que não entende os riscos por trás desse tipo de fundo, eu acho que é um pouco preocupante a gente ver essa adesão tão forte a fundos como esse. Eu acho que você tem que analisar caso a caso se ele cabe em sua carteira ou não, tá? Mas é um fundo que tem ali seus riscos por trás. Ele é um fundo hoje que atualmente, pelo menos há 2 anos atrás, se eu sempre fizesse essa pergunta, realmente falava que a carteira dele, o risco dele é um pouquinho elevado. Mas hoje é um fundo que melhorou bastante. Ele vem muito ali migrando para uma carteira high grade, a carteira de papel. Tem exposição interessante em CDI, mas é uma carteira mais high grade. O ponto é só que no fundo tem algumas permutas imobiliárias, basicamente o desenvolvimento. Ali tem um riscozinho a mais. Só que hoje a carteira de crédito está muito mais equalizada, né? Tem uma relação risco-retorno bem interessante, está bem high grade. Então, assim, é um fundo para ter na sua carteira? Depende. Se está alinhado com o que você quer, com sua proposta, se você busca um CDI, se você busca um fundo high grade, né? Mas aí vai depender de caso por caso, né? Como é que está a sua carteira, o que você está querendo de ativo. Exatamente. Lembrando que ele ainda tem, além dos CRIs, além das permutas financeiras, ele ainda tem cotas de outros fundos em carteira. Então foi um fundo que sempre teve ali várias estratégias em seu portfólio, tá? Vamos lá. O Júnior falou aqui, ó, LCI não tem IR. Concordo com você, Vilela. O LCI não tem IR, mas qual é a questão que você tem que lembrar? Que a taxa não vai ser a mesma que você vai estar achando aí. Então esses que a gente estava falando aqui, Selic 12%, um CDB pagando, por exemplo, 12% em um prazo de 3 anos. Você não vai achar um LCI com essa mesma taxa. Vai ter ali, vai ser uma taxa menor. Hoje não acho mais. Hoje você não acha mais não. Aí, ó, o Vigip pagou bem, 1,55. Pagou bem demais, hein, Fábio? Fábio que é cheio de Vigip. E o Vigip tá... não, isso é verdade. O Vigip ele tá por uma emissão aí, né? Tá em processo de emissão, tá durante uma emissão. E ele captou até mal nesse primeiro direito de preferência. Show de bola aí, ó. O Fábio falou aqui, ó. Hoje não participei das sobras do Iridium e comprei a R$100,70, se não me engano. Então aí, tá vendo? A gente comentou inclusive isso no giro semanal. Acho que alguém fez uma pergunta pra gente se valia a pena participar dessas sobras do Iridium, é que a gente comentou. O preço de mercado hoje no mercado secundário tava valendo mais a pena do que participar via emissão. Exato. Vamos ver aqui. Premeditado, o Fábio falou aqui, será essa... O quê? Aquela palavra que você estava procurando. Premeditado? Eu não sei, acho que era nessa palavra não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Tipo assim, meio que algumas tendências, não vou falar tendência também, que essa palavra é difícil, né? Mas algumas coisas que... O Chofé Moral falando que ganhou muito dinheiro no XPLG. Boa, Chofé! Boa, Chofé. Gigante. Apesar de estar deixando a desejar o XPLG. Tá. Recentemente. Turma, então é isso. Acho que mandaram aqui as dúvidas, a gente passou por todas, tá? Estamos chegando a quase 1 hora de live, acho que deve ter uns 50 minutos já. Acho que é basicamente isso, nossa live mentoria, tá? Foi um prazer ter todos vocês aqui. Terça-feira, 7h30 da noite, pode ter certeza que esse encontro a gente vai ter. Maravilha? Nos domingos a gente tem nosso giro semanal às 8 horas. E ao longo da semana a gente também solta um vídeo mais aprofundado para vocês. Fora isso, a gente está sempre disponível aqui no Instagram, no direct, nos stories, para estar tirando as dúvidas de vocês. Um abraço e muito obrigado a todos pela presença em mais essa live mentoria. Valeu! Valeu, Thiagão Sena, nosso colega. Um abraço. Tchau, tchau.